Pai, aqui está esse homem de Deus, que quando sobe essa tribuna, o Senhor usa da sua maneira, Senhor. De uma maneira peculiar, o Senhor fala aos nossos corações. E nós estamos com os mesmos abertos para o Senhor usar o teu filho, aquilo que ele meditou. E pedimos, Senhor, use-o poderosamente para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Você já cumprimentou o teu irmão, deu a paz do Senhor para ele. Faça isso agora mais uma vez. Se você não fez isso ainda, diga assim: que bom que a gente está aqui hoje. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui minhas anotações. Só vitória. Então, quantos estão felizes aqui com a notícia de que o pastor vai voltar semana que vem? Você está feliz? Eu sou o que estou mais feliz. Ai, Jesus, obrigado. Volta logo. Eu estou falando, Maranata, hora vem, pastor Luiz. Eu estou cantando pedindo a Deus, volta logo, pastor, porque a responsabilidade é grande com algumas coisas. É claro que, como a pastora falou, nós somos gratos a Deus e, por causa da maturidade dos irmãos, nós tivemos a oportunidade de poder estar vendo, como diz a linguajar de hoje, né, as coisas funcionando de forma orgânica, naturalmente, né? Então, sou grato a Deus poder ter tido essa oportunidade aqui, né? E muitas coisas aconteceram. Eu, particularmente, estou muito. Semana passada eu estava bem tenso, hoje eu estou bem feliz. Estou bem alegre, né? Estou bem feliz porque, né, o Senhor continua fazendo milagres. Vocês estão rindo de quê? E só que assim, eu não sei, nós somos nazarenos, né? Então, precisa. Nós trabalhamos com a Assembleia e tal, então eu queria assim, já temos uma moção. Temos uma moção. A moção é: a igreja libera a Rebeca para namorar o Bernard. Quem secunda, quem aprova a moção? Amém? Então vamos votar agora, tá? Quem aprovar, somos nazarenos. Quem aprovar o pastor Bernard, pastor Bernard namorar a pastora Rebeca, levante a mão. Agora sim. Então, secretário, por favor, anote. Coloque em pauta, em ata. Nós somos nazarenos, as coisas funcionam desse jeito, entendeu? E assim, literalmente como se fosse na Bíblia, né? O varão foi lá, o Abraão mandou buscar a Rebeca, né? E aí que a história, a pergunta que não quer calar: ela fica ou ela vai? Então, a Sara já está ali, ó, tensa, nervosa. Né, Sara? Calma, Sara. Deixa Deus trabalhar. Senhor, amém. É bom a gente poder, ainda bem que quem ouve o culto, né, no YouTube, olha assim: o pastor está falando de quê? Né, graças a Deus aqui nós temos a oportunidade de estar junto com os irmãos que somos íntimos, sabemos às vezes das dificuldades, dos problemas e das alegrias de cada um aqui, e nós ficamos alegres quando ouvimos notícias que Deus ele tem feito maravilhas no nosso meio. Choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram, e isso é a palavra do Senhor que diz. Mas Deus ele vai dando vitória para a gente na caminhada, né? O pastor Estevão, ele trabalhou com um irmão, o pastor Igor, meu amigo de adolescência. Ele nunca falava em derrota. Ele não falava em derrota. Falei: ei, varão, como é que tá aí? Luta, muita luta, ele, só vitória, não era assim? Só vitória. Era uma consciência de um homem de Deus que sabia no Deus que ele servia. E eu decidi em algumas situações na minha vida que eu era para ter feito isso. Eu decidi que eu vou viver aquilo que a palavra de Deus fala para mim, em ansiedades, em situações adversas, quando nós vemos Deus ele se mostrando como um Deus que é alegre, sabe? Deus é um Deus que é de celebração, sabia, gente? Às vezes a gente fica naquela de achar que o crente ele é triste, o crente ele tem que
passar por provações, tudo isso, nós vamos passar provação. Mas Deus, ele chega a ser meio cômico, Deus, né? Ele vira para Moisés e fala, vá lá e fala para eles que eu liberto o meu povo para que me façam uma festa no deserto. Quem é que faz festa no deserto? Só Deus mesmo para ensinar a gente a fazer uma festa no deserto. Quem é que ensina a gente a celebrar, como foi falado aqui de manhã, a levantar para o céu 5 pães e 2 peixes, quando temos que alimentar mais de 5.000 pessoas, levantar. E assim, pastor, eu queria adicionar um pouquinho na tua... Ih, ó, olha só, gente, que coisa, né? Queria fazer uma adição na tua pregação, perdão, não, deu tudo certo. Mas quando eu olhei aquele Jesus Cristo levantando os 5 pães e 2 peixinhos que ele recebeu naquela passagem em João, ele levanta e fala assim, Senhor, obrigado. São 5 pães e 2 peixes. Ele conseguiu olhar para a multidão e falar assim, graças eu dou a ti, ó Pai, porque tu nunca me deixa sozinho. Entendimentos que a gente vai adquirindo com maturidade na nossa vida cristã, que faz com que a gente enfrente aquelas situações que para a gente era problema, mas agora se torna o quê? Né? Torna uma situação que fala assim, já passei por isso, essa aqui eu vou tirar de letra. Irmão, eu já tive 12 pedras no rim. 12. Já botaram uns 3 duplos J em mim. Já chegou uma época que eu olhava e falava assim, ela tá vindo. E agora? Aí eu falava para Renata, tem uma pedra chegando. Ela, vai para o hospital? Eu falei, vou. Então vá lá no hospital que daqui a pouco eu te ligo, se der tudo certo e tal. Aí ela aparecia lá. Eu falei, essa daqui vai sair ou não vai? Eu já sabia de tudo já. E aí tinha dia que pegava, mas eu já estava ciente já. E aí quando vinha uma pedra eu falava, agora essa daqui eu vou tirar de letra, já passei pelo pior já. Aí já tinha separado o remédio, já pegavam pro hospital e chegava lá e falava, vai, Buscopan, diclofenaco, Plasil para não passar mal e como é que tu sabe? Eu falei, não, manda logo, pode mandar que eu quero. E mais o quê? Manda aí que eu já sei o que é. Porque eu já sabia o que eu precisava para poder melhorar. E aí eu falava, vai ser mais uma pedra. Eu falei, essa daí vai sair amanhã. Aí no outro dia ela saía. Coisas que a gente olha e fala assim, Deus, ele vai mostrando para a gente com maturidade a nossa vida. E aí se você está percebendo o que Deus está falando com a gente nesses últimos dias aqui, Deus está falando sobre serviço, Ele está falando sobre a disposição do coração, Deus está falando sobre sermos discípulos do Senhor, Deus está chamando a igreja para uma realidade de que não somente Deus ele te deu a salvação em Jesus Cristo para você ser feliz. Se você achar a palavra felicidade na Bíblia, me diz. Onde é que está escrito a palavra felicidade na Bíblia? A Bíblia está falando assim, felizes são aqueles, tal, mas e aí eu falei para os jovens, olha, Deus não está trabalhando para a tua felicidade, não. Deus está trabalhando para que você tenha, a palavra fala que, para que a alegria ela seja completa. Já estou pregando. Eu vou ler a palavra, tá, irmão? Calma, varão, calma, eu vou ler a palavra. E aí, Deus ele não faz com que a gente seja feliz somente. Deus ele trabalha com a gente com propósito. A partir do momento que você recebe Jesus no coração e você faz parte, nova criatura, se torna filho de Deus, Deus ele tem um plano eterno para a nossa vida como corpo de Cristo. Você não é aquele que só vem na igreja, eu vou na igreja lá, ai Deus já tem, aleluia, ai, estou me sentindo tão bem, que bom, aí eu vou amanhã, e aí volta domingo. Não, Deus ele tem algo a mais, um plus a mais para a nossa vida. E isso daí faz com que nós enfrentemos situações adversas e problemas, só que a gente, com maturidade, a gente vai saber enfrentar isso. Então, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que Deus está falando aqui nesses dias aqui, né? Com relação à igreja, com relação àquilo que nós representamos como corpo de Cristo nesse lugar. Cada um aqui faz parte de um grande projeto de Deus. Cada um aqui faz parte de um grande plano. Eu sempre lembro de uma coisa que o pastor fala aqui. Quando eu penso em falar alguma coisa da igreja, a palavra
vem na minha cabeça, o Espírito Santo me lembra, o pastor fala assim: Cristo amou a igreja. E se você falar mal da igreja, a igreja tem noivo. A igreja tem um noivo. Você vai se ver com o noivo. A noiva tem noivo. Então vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Salmo 137. Eu fiz essa introdução aqui para poder falar que existe uma coisa no coração de Deus para a gente, que faz com que a gente entenda o propósito, que a gente entenda nós entendamos o que Deus ele quer falar conosco. Então vamos abrir Salmo 137, por favor. Eu prometo que fala assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Dos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque e que a minha língua fique colada no céu da boca. Se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu te agradeço pela oportunidade, ó Deus, de poder estar aqui nesse lugar. Ó Deus, lugar onde se reúne homens, se reúne mulheres de Deus. E nós sabemos, ó Pai, que tu tem um chamado, tu tem algo tremendo para poder fazer na vida de cada um aqui. Ó Deus, que em nome de Jesus o Espírito Santo desperte nesse lugar aqui, ó Pai, corações que realmente estão ouvindo a tua voz e querem obedecer. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu abrir aqui a minha passagem aqui. Mas olha, se você olhar e ver na palavra de Deus, você vai ver que não existe felicidade, mas existe alegria. Existe alegria. E Deus, ele é um Deus de festa. Deus é um Deus de alegria. Sabe aquele crente que chega e fala: e aí, como é que tá, irmão? Tá. Pastor Renato sempre fala, né? Os antigos, eles vão lembrar desse desenho. Lembra da hiena e do Lepe-Leão, não é isso? Aí falava assim: vamos ganhar, vamos agora pegar aquela comida. Ele falava: não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Ó dia, ó céus, ó azar, não vai dar certo. Querido, ninguém gosta de andar com gente assim. Ninguém gosta de andar com uma pessoa assim. Mas aquele que é nascido de novo em Cristo Jesus, a palavra tem uma promessa para aqueles que nasceram. A palavra fala claramente que Deus, ele é um Deus que ele quer promover em nós a sua alegria. Jesus Cristo fala em João: para que a vossa alegria seja completa. Mas lá em Salmo 51, versículo 12, por causa de um vacilo de Davi, ele teve o pecado com Batseba. Natan chega para ele e fala assim: cara, você deu mole. E aí ele escreve um Salmo de 51 e lá no versículo 12 ele diz: Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação, me sustém com o espírito voluntário. Irmão, tu acredita que existe crente que não tem mais alegria da salvação de Jesus? Tu acredita que tem crente diante de tudo aquilo que a palavra fala, diante daquilo tudo que há promessas, confirmações na sua palavra, que não entenderam aquilo que o pastor Estevão pregou semana passada, que não entenderam o que é uma vida com Jesus, o tesouro que é receber o Senhor na sua vida, servir a Jesus, e não tem a alegria da sua salvação. A palavra fala claramente, porque a alegria do Senhor, ela, no Salmo 51, em outra versão NVI, fala assim: devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto para obedecer. Geralmente quem faz isso, ou quem passa por esses conflitos, né, na outra pregação eu falei sobre Asaf, um conflito da sua fé. Geralmente a pessoa que ela perde essa alegria no coração de servir, de trabalhar, tudo isso,
são pessoas que, infelizmente, não conseguiram alinhar o seu coração com a obediência no Senhor. Deus, ele se agrada de homens e mulheres que têm o prazer na sua lei medita dia e de noite, que obedecem ao Senhor. Então, você quer agradar o coração de Deus? Seja obediente. Nós temos 2 filhas, né? Uma filha está nos Estados Unidos, a outra está aqui, cadê ela? Te amo, tá? O pai, ele se agrada, nós amamos os filhos por completo. É óbvio que Jesus Cristo, ele quando foi batizado, Deus falou para ele assim, olha, esse é meu filho que eu tenho prazer. Como eu tenho prazer nas minhas filhas que são obedientes? A que está lá nos Estados Unidos, ela perguntava às vezes por quê. Eu falava, porque eu quero. Por que, pai? Eu falei, porque eu acho que eu estou afim. Não, porque eu não quero te responder. Porque sim. E ela falava, não, porque sim na resposta. Eu falei, porque sim. Aí ela, não está entendendo. Eu falei, querida, obedeça. Aí ela, tá bom, beleza. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, muitas coisas que acontecem de uma pessoa perder a alegria no seu coração, a alegria da salvação do Senhor, é porque seus caminhos não estão aplainados na presença de Deus. E aí a gente está falando de pecado mesmo. Está falando daquilo que divide o coração de Deus, aquilo que nos afasta do coração de Deus. Então, quando você olha para Davi que pecou, e ele com o coração amargurado, ele falou, Senhor, devolva para mim a tua alegria. E aí ele fala, Paulo também, em Gálatas 5:22, diz que uma das obras do Espírito Santo no nosso coração é a alegria. Amado, se está faltando alegria em alguma situação, ou você gosta daqueles que gostam de cultivar, às vezes, o bode, né? Como é que é? Agora é bode, né? Cultivar a melancolia, e tal. Deus, ele fala que o fruto do Espírito, ele é a alegria. E aí, olhando essa passagem aqui, olhando para essa passagem que fala aqui no Salmo 137, tem um contexto para isso, que é quando Nabucodonosor, ele invade a Babilônia. Eu tô lendo o livro dos reis, né? Eu falei aqui aí, outra palavra que eu dei foi sobre a conquista de Jerusalém, a conquista do Monte Sião. E aí vai seguindo Davi e tal. Chega um momento em que os homens de Deus, os reis, eles ficaram tão longe do coração de Deus, que Deus, ele permitiu que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, fosse e tomasse tudo que havia em Jerusalém, destruindo templos, tomando utensílios e levando cativos levitas, homens jovens, e dentro desses homens também foi Daniel, e aí foi profetizado nisso, foi profetizar, os profetas profetizaram tanto a ida quanto a volta depois de 70 anos. Mas, querido, o contexto desse salmo aqui é um contexto em que eles estavam na Babilônia, cativos, presos, homens e mulheres levitas, sacerdotes, homens de Deus, e eles estavam com o coração totalmente amargurado, sem alegria. Por quê? Porque eles tinham falhado na obediência ao Senhor, no cumprimento de uma obra, naquilo que Deus, ele falou, olha, se vocês obedecerem a minha voz, ou se vocês ouvirem a minha voz e obedecer, eu prosperarei a vida de vocês. Mas se vocês andarem conforme o seu coração, vocês vão ter que seguir, vão ter que sofrer algumas consequências. Não é porque Deus é mau, é porque a gente se torna responsável, querido. Pensa numa coisa, um dia uma pessoa falou para mim assim, pastor, queria falar contigo, não é ninguém daqui, lá de fora. Um ímpio falou para mim, pastor, tu pode orar por mim? Eu falei, o que foi? Eu acho que tem uma pessoa que eu engravidei. Eu falei, mesmo? Mas é a tua esposa? Que bom, parabéns. Não é minha esposa, não, é outra pessoa. Eu falei, tua mulher sabe? Ele, não, é isso que eu não quero que ela saiba, então tu pode orar por mim. Eu falei, deixa de ser. Eu falei, rapaz, tu é um grande de um sem vergonha, sabia? Aí ele, tu quer que eu ore por você, para que Deus, ele faça alguma coisa para aquela mulher que você... Foi Deus que mandou você ir lá e trair? Foi Deus que mandou você ir lá e adulterar? Foi Deus que mandou você pecar? Agora você quer botar Deus no rolo para você safar a tua vida? Você tem que ser responsável pelos seus atos. Você tem que ser responsável por aquilo que você fez. E aí o povo de Israel, ele foi responsável por aquilo que eles fizeram, porque o Senhor, toda hora, através de profetas, falava isso para eles. Toda hora falava isso para eles. E aqui, e não foi por falta de salmos, não foi por falta de profetas, não foi por falta de palavra na Bíblia, na lei, que eles foram avisados que aquela alegria ia acabar. Jeremias 25:10 fala uma coisa muito interessante.
quando Jeremias profetiza sobre o exílio da Babilônia. Olha o que Jeremias ele profetiza. Ele fala assim: darei fim, 10 e 11. Eu estou lendo aqui, tá? Mas tá. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará em ruína, uma desolação, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. O que isso quer dizer? O próprio profeta falando: vocês vão, por consequência, por decisão e por responsabilidade própria, vocês vão perder essa alegria que eu prometi que vocês teriam. E aí, nós podemos ver aqui no Salmo 137, é algo algo que fala muito ao meu coração, porque é uma passagem que eu fico imaginando, porque aqui são levitas, são homens que fazem aquilo que a gente faz aqui em cima, eles são responsáveis pela adoração. E ali, geralmente, querido, a gente está aqui adorando, o nosso coração, né, o Espírito Santo fala através de nós, a gente toca um louvor de júbilo, um louvor de adoração, um louvor de comunhão, um louvor que faz com que a gente aponte para Deus todo o nosso coração. E aqui esses homens, quando eles foram levados cativos para a Babilônia, infelizmente, eles perderam a alegria que um dia eles tiveram. Querido, olha, o diabo ele quer roubar a tua alegria. Alegria de 3 coisas. Eu quero falar de 3 coisas nessa noite. A primeira, a alegria da tua salvação. A alegria do serviço ao Senhor e a alegria da comunhão com os santos. Quantas pessoas que você conhece, eu conheço vários, que viraram errantes espirituais. John Bevere fala isso no livro Isca de Satanás. Por quê? Porque por sua própria circunstâncias e por causa de situações, de decisões que eles tomaram errada, eles se tornaram errantes espirituais. A gente chama de uma igreja flutuante. Não congregam mais, não servem mais e não adoram mais. Imagina que tristeza que deve ser. Imagina, Jussara, você é levada cativa, tudo bem. Às vezes você não tem culpa de nada. Foram outros que fizeram isso, né? Como a gente estudou hoje na classe, por causa de 3 mil, mais de 600 mil que saíram do Egito, sofreram no deserto por causa de 3 mil que fizeram um bezerro de ouro. E aí Deus ele começa a alinhar o coração, mas ele permite que esses homens passassem 70 anos no cativeiro. Primeira coisa aqui, que a palavra fala no versículo 1, fala assim: Senhor, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. O que isso quer dizer? Eles foram levados cativos para a Babilônia e nas margens do rio eles assentavam e choravam, porque eles lembravam do Monte Sião, lembravam daquele local onde Davi separou e consagrou e falou assim: aquele local ali vai ter adoração, vai ter sacrifícios, nós vamos adorar 24 horas durante 40 anos. E ali houve um tempo em que aqueles homens eles escreveram salmos para adorar ao Senhor, mas infelizmente tudo aquilo foi perdido. E o que aconteceu lá em Gênesis 1, querido? E aí eu lembro do tesouro. Irmão, você imagina, eu sou Adão, e aí bate 6 horas da tarde, ele está chegando, ele está vindo, ele vem me visitar. E a palavra fala que Deus visitava Adão durante o mudar, né, da noite, o cair da noite, e aí, ao entardecer, e aí eles tinham aquela intimidade. Imagina, querido, a intimidade que hoje tem, que não é de forma nem completa, mas é de uma forma parcial, porque ainda a gente não viu ainda aquilo que é completo, mas nós temos a oportunidade de poder ter essa intimidade com o Senhor através do Espírito Santo. Mas Adão, ele perdeu aquilo que era o mais importante da vida dele, que era o tesouro que ele tinha. Só que, querido, quem já ouviu falar do Jardim da Babilônia? O Jardim da Babilônia, Jardim Suspenso da Babilônia, era o que? Uma das 7 maravilhas do mundo. Querido,
Eu queria conhecer o Jardim da Babilônia. Eu queria conhecer, mas não queria ficar lá. Porque lá não é um local para aqueles que foram gerados em Deus. E a Babilônia aponta para algo muito tremendo no Apocalipse, que é um sistema pecaminoso, mundano, que faz com que aqueles que entraram por esse caminho sejam totalmente separados do Senhor por vontade e por decisão própria. Babilônia vai cair, Jesus Cristo vai voltar, amém? Vai cair. E aí eu fico imaginando que eles estavam lá naquele momento, mas de que adianta eu ter um jardim daquele e não ter a presença do amado? Mas, meu querido, imagina se tiram de nós o Espírito Santo, aqueles que são maduros em Cristo Jesus. Entenda, como é que nós iremos suportar isso nesse tempo aqui? O nosso amigo, o consolador, aquele que o Senhor falou, olha, eu vou embora, mas eu vou deixar para vocês um amigo, aquele que vai estar contigo, Paracletos, em todo o tempo. Aquele que quando a gente chora, ele consola o nosso coração. Aquele que quando a notícia vem ruim, ele está com a gente e fala assim, calma, não temas, eu sou contigo. Deus já tem um caminho feito nas águas. Quando a palavra de Deus vem para nós e fala assim, olha, eu sou aquele que faço o caminho no deserto e que faço mananciais no ermo. Está sentindo que a palavra de Deus ela vai entrando e aquela tristeza que você está no coração começa a trazer? Ah, Jesus, muito obrigado. E aí Asaf escreve no Salmo 73 assim, quanto a mim, bom é confiar no Senhor, porque Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. Que bênção que foi ontem, estamos aqui de manhã, na consagração, e eu poder estar junto com a Sara. A igreja orou por você, Sara. Em nome de Jesus, isso aí vai passar. Mas não perca em nome de Jesus a alegria que Deus te deu de adorar a Ele. Querido, se é algo que o mundo não consegue suprir a nossa necessidade, é aquilo que Deus fez na cruz, Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que é a alegria que nós podemos ter em sermos salvos, remidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença. Isso não é felicidade, isso daí é uma alegria completa para que Ele seja pleno em nós. Quem tem a alegria do Senhor, a alegria dessa salvação, não olha, não faz como esses homens que estavam aqui nas margens do rio da Babilônia, que sentavam e choravam. A gente pode até sentar e chorar, mas como Davi em Ziclac, ele viu que tinha acontecido aquele problema todo, mulheres foram levadas cativas, cidade queimada, mas ele se levantou por uma palavra e falou, eu vou lá e vou mudar essa história em nome de Jesus, no nome do Senhor Todo-Poderoso. Então, primeira coisa, o inimigo ele deseja roubar a alegria da tua salvação. Será que você já pensou isso daí já? Ah, mas eu não tenho essa alegria. O que te faz alegre? São circunstâncias ou aquilo que é pleno na presença de Deus? Eu fico pensando que notícias elas podem vir, mas uma coisa eu tenho certeza. De mim, ninguém rouba a presença do amado da minha alma. Segunda coisa, querido. Segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos. Deus ele fala, aqui nesse versículo, ele fala sobre nós, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que os levaram cativo pediam canções. Querido, vou falar uma coisa para você. Aqui eram homens que adoravam na presença de Deus, eles penduravam as harpas. Já viu aquela expressão do cara que ele se aposenta, ele pendura a chuteira? Não, agora eu não jogo mais. Eles penduraram as harpas, não havia mais canção no coração deles, alegria para adorar, não havia mais a alegria de servir. Eles não tinham mais o prazer de poder entoar um salmo e criar uma canção de adoração ao Senhor, porque te roubaram a alegria do serviço. E o Salmo 100 fala assim, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, você não vale. Você não vale. Versículo 2, qual é? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Você está servindo ao Senhor com alegria? Ou está sendo um peso? Hoje, tem que ir para a igreja, está complicado. Acordar 8 horas da manhã, vir para cá. Vou ter que chegar às 5 horas da tarde, o dia está tão cansado.
Quero dizer uma coisa, se o serviço que você está fazendo é um serviço teu, o jugo vai ser pesado e o fardo vai ser pesado mesmo. Mas quando nós tomamos o fardo, tomamos o serviço do Senhor, a palavra fala que o jugo é suave e o fardo é leve. Então, o que nós devemos fazer diante do Senhor? Servir a Ele com alegria. O que Deus está falando aqui para a gente, querido, nesse tempo, em nome de Jesus? E aí, para quem aqui, praticamente não temos visitantes aqui, amém? Arregace a manga. Deus está chamando homens e mulheres para uma grande obra nesse lugar. Uma grande obra nesse lugar. Esse contexto aqui é um contexto que tem um passo a passo até que o povo seja liberto. A pastora, a Fabi, ela falou hoje que nós devemos fazer a obra com o Senhor, crendo que Ele pode fazer a partir daquilo que a gente não imagina que Ele possa fazer. É desse jeito. Se a gente tivesse todo o recurso, toda a condição para fazer a obra do Senhor, não seria obra dele, seria nossa. Mas Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da obra. E aqui eu quero realmente fazer um desafio para cada um aqui. Um desafio para aqueles que têm um coração que olha na Bíblia e fala assim: eu quero te servir, Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Ah, mas eu já faço isso, querido. A obra, o campo é branco, a obra é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que vem trabalhadores para a seara. Só que tem muita gente que perdeu essa alegria do serviço. Infelizmente, perdeu essa alegria de servir ao Senhor. E eu digo que é algo bem complicado e ruim, por quê? Porque nós olhamos para aquilo que nós temos que fazer e o Senhor, Ele pode enviar anjos, mas Ele conta conosco para essa obra. Repete comigo: servir ao Senhor com alegria. Senhor, eu quero servir a Ti com alegria. E a terceira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, de uma forma bem rápida, é que aqueles homens, eles estavam... A palavra fala aqui no versículo, a partir do 3, fala assim: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cante para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderias entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Eles foram tirados da terra que eles estavam e foram colocados numa terra estranha. Você já passou por uma situação em que você olha para um local e você fala assim: esse local aqui não é o meu ambiente. Quantas vezes que nós às vezes sentimos falta, falamos assim: eu vou dar um tempo, eu não vou, hoje é domingo eu não vou à igreja. Chega lá, chega em casa, olha assim e fala: pô, mas estou com saudade da igreja, estou com saudade de ver os irmãos. Essa comunhão que faz com que a gente volte de novo a ter essa alegria de poder estar junto. Eu, particularmente, eu sou igrejeiro, eu gosto de estar aqui, gosto de estar junto com os irmãos, de brincar, de poder estar compartilhando algumas coisas. Mas, querido, quando a Bíblia fala sobre a oração sacerdotal de Jesus, ele fala que a oração de Jesus, ele fala que para que todos sejam um, assim como eu sou um com o Pai. O desejo do coração é que nós tenhamos comunhão uns com os outros. E essa comunhão faz com que nós sejamos edificados em amor. Essa alegria de poder estar junto de novo uns com os outros. Eu, particularmente, sinto que Deus, Ele tem algo muito diferente na comunhão. A avó da Renata, a irmã Adna, há uns 2 meses atrás, ela faleceu. E tem um vídeo dela com 95 anos falando: essa pandemia, ela veio e aí o pessoal ficou fazendo culto na televisão. Amém, que bom, legal, que bom o culto lá e tal. Mas eu gosto de caminhar, eu gosto de ir para a igreja. Eu gosto de ir para a igreja. Eu gosto de botar uma roupa bonita, eu não economizo roupa, boto um perfume, vou para a igreja adorar Jesus, lá eu tenho comunhão, lá eu tenho partir do pão, eu tenho a possibilidade de sentar à mesa. Tem um louvor da Tamires Garcia que ela fala que a mesa cura. Que a mesa do Senhor cura. Quantas vezes nós chegamos aqui com o coração tão abalado
você recebe um abraço e fala assim, olha, que o Senhor te abençoe nesse dia. E a palavra fala claramente, Deus, ele fala, Jesus Cristo, ele nos ensina a como gerar essa comunhão e que essa comunhão seja de forma alegre. Graças a Deus por isso. No momento que esses homens aqui, eles perderam a alegria da salvação, eles perderam a alegria do serviço, perderam a alegria da comunhão, acabou. É um pulo para ser um alvo e uma presa para o diabo. Só que eu quero dizer aqui uma coisa. Essa alegria que o diabo quer nos roubar, quando nós trocamos situações adversas para um coração totalmente do Senhor, nós começamos a compreender que nada pode nos roubar de nós essa alegria. Quando Ciro determinou que esse povo voltasse para Babilônia, voltasse para Jerusalém, se levantaram homens, diante de uma terra arrasada, notícias ruins, Jerusalém destruída, tudo destruído. Levantaram homens ali que eles não tinha forma, não tinha outra coisa para eles serem a não serem fortes. A gente só sabe quando a gente é forte, quando a única opção é ser forte. A gente só sabe quando nós temos que levantar e redobrar o nosso ânimo, ganhar algo que motivação para a nossa vida espiritual é quando a gente precisa, quando a única opção é nós sermos fortes e termos essa motivação em Deus. Eu acredito que você, como todo mundo aqui, já pensou em parar. Mas aí, Deus ele fala assim, naquele meio lá eu tenho homens que são, coração é meu. Eu vou encontrar ali homens alegres, que ainda se alegram com a minha salvação. E aí fala que Ciro ele separou homens como Zorobabel, como Neemias, como Esdras, e eles foram liberados, querido. Nós estudamos na classe da escola dominical, quando o povo saiu do Egito, quem deu o ouro, a prata, o bronze para fazer os utensílios do tabernáculo foram os próprios egípcios. Senhor, o que nós vamos fazer? Deus ele usou até o inimigo para isso. E a palavra fala que Ciro, o rei da Pérsia, foi usado como alguém para poder libertar o povo. E Deus ele encontrou homens ali. E a primeira coisa, quando eles voltaram, chegaram e olharam para aquela terra ali, a única coisa que eles tinham era se motivar. Como é que nós vamos fazer esse evangelismo semana que vem? Não sei. Mas nós vamos, em nome de Jesus. Como é que vai ser o trabalho que eu já tenho aqui esse ano? Ai, meu Deus, é muito penoso esse trabalho, o que eu faço? Não, eu não sei como vai ser, mas eu estou alegre para fazer esse serviço. Ah, eu não tenho motivos para adorar ao Senhor, mas eu vou adorar em qualquer jeito. Eu vou me prostrar, eu vou decidir na minha vida que essa alegria ninguém vai roubar. A palavra fala que Esdras voltou, e quando ele chegou lá no capítulo 3, em Esdras 3, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar. Para aqueles que foram levados para o cativo e foram roubados a alegria da salvação, é necessário que restaure o altar e, de novo, restaure o jardim. Eu quero voltar para o jardim. Restaure o altar. Comece a adorar a Jesus de novo. Comece a dizer, Senhor, me dá alegria de eu poder te adorar. A segunda coisa também que nós vemos a partir de Neemias é que Neemias ele chegou naquele local e aí ele colocou um motivo, né? Colocou um objetivo de reconstruir os muros. Primeira coisa, nosso altar precisa estar de novo, ou precisa se manter com a chama acesa em todo o tempo. Eu estou falando de adoração, estou falando da alegria da presença de Deus, estou falando da alegria de poder você ter um tempo no secreto com o Senhor. Aquilo que nós somos aqui fora é aquilo que Deus faz e é em nós onde ninguém está vendo. Depois Neemias chegou e foi reconstruir o muro. E aí a palavra começou, os homens começaram a zombar dele, e falou, ele recebeu um recado, olha, tem alguém te chamando. Ele falou assim, eu não posso perder tempo, eu tenho uma grande obra para fazer. Aquele homem que tinha 52 dias, fez um muro em 52 dias, ele virou e falou, olha, eu tenho uma grande obra para fazer, eu não tenho tempo para perder. Aqueles que têm alegria no Senhor de servir a Ele,
não tem tempo para perder com ressentimentos, com situações adversas, porque nós fazemos parte de um grande projeto, de uma grande obra que Deus tem nessa terra através da igreja. Nós somos a igreja do Senhor e nós somos participantes disso em nome de Jesus. Ah, querida, amém? Amém. Glória a Deus, que bom. Usa-me, Senhor. Aleluia. Amanhã eu tenho cheio de coisa para fazer, cheio de problema, tenho que ir para o trabalho. Ai, Jesus. Eu falei em outra pregação aqui. Se o Espírito Santo não me fazer parte daquilo que Ele está fazendo nesse tempo aqui, eu vou ficar muito infeliz. Não deixe, em nome de Jesus, Senhor, não deixe eu ficar sem ouvir a Tua voz aqui, sem eu participar daquilo que Tu está fazendo aqui, na igreja, no corpo, em qualquer lugar. Mas usa a minha vida. Usa-me, Senhor. Como é que a gente canta? Como um farol que brilha à noite, como... Aí o pessoal canta assim, fonte sobre as águas. É ponte, tá, gente? Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Aí a gente sai, ai, Senhor, usa a minha vida. Querido, sábado que vem tem evangelismo. E aí, como é que vai ser? Ih, rapaz, não dá. Tá muito sol. Não tenho protetor, não vou poder ir. Aí tá aqui, que protetor, nada. E aí, o café amargo do sábado, vamos lá, tal. E não posso porque... Mas, Senhor, usa a minha vida. E aí Neemias vira e fala assim, eu tenho uma grande obra para fazer. Eu quero dizer hoje como igreja do Senhor, vocês participantes aqui, nós temos uma grande obra para fazer nesse lugar. O que vocês estão vendo não é nem 10% do que Deus ele pode fazer quando Ele encontra homens e mulheres cujo coração é totalmente dele. Quando Deus ele sonda aqui os corações, Ele fala, Senhor, eu quero te servir, então seja alegre. A alegria que eu tenho de poder servir aqui como adorando, cantando e fazendo qualquer outra coisa que Deus ele proporcionou para a gente. Mas, querido, a gente só dá valor àquilo que a gente perde. Seja participante de uma grande obra como Neemias foi, em nome de Jesus. A gente escolhe, ou eu saio do Egito, ou eu saio da Babilônia para reconstruir um muro, que vai dar um trabalho, e participar daquilo que Deus está fazendo, uma reconstrução de um povo, ou de uma grande obra, ou então eu permaneço sentado chorando no rio da Babilônia, dizendo, o que aconteceu comigo? Poxa vida, que tristeza, eu não tenho mais alegria no meu coração. E a terceira coisa interessante é que depois que os muros foram construídos, Esdras e Neemias, eles fizeram o povo todo sentar, e aí ele distribuiu comida para todo mundo, e todo mundo teve uma comunhão, leram a palavra, e foi uma alegria, foram dispersos para casa, e aí todos saíram felizes e alegres. Por quê? Porque aquela grande obra foi feita. Que alegria, querido, quando a gente vê o Senhor trabalhando no nosso meio, através do serviço e através da comunhão, nós vemos o Senhor fazendo uma grande obra através da sua igreja. Nada pode tirar de nós a alegria que nós temos do Senhor, na salvação, no serviço e na comunhão. Não deixe que ninguém roube isso de você. Não deixe que ninguém tire isso, o inimigo vai querer roubar isso. Olha, o inimigo lança laços e embaraços para me envergonhar, mas profetize, mas não vai. Mas não vai. Querido, eu decidi uma coisa na minha vida para 2025. Eu vou falar menos, em nome de Jesus. Eu prometi para mim mesmo, eu vou falar menos. Só que eu estou tentando, não consegui ainda não, estou chegando lá. Tá? Estou chegando lá. Mas uma das coisas que eu sou conhecido lá em casa, que lá de casa eu sou mais murmurador, mais reclamador. Eu falei, eu tenho que mudar esse negócio. Porque eu escolho murmurar, eu escolho adorar. Eu já falei isso aqui já, eu tenho que mudar essa realidade da minha vida. E aí eu falei, eu vou ser alegre também. Eu olho para aquele povo sentado lá, depois de reconstruir o muro, e Neemias olha para aquele povo e fala assim, olha, agora todo mundo senta aqui, vamos comer, vamos nos alegrar, vamos estar numa comunhão. Sabe por quê? Porque o Deus que nos trouxe para esse lugar aqui, Ele é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. E como é que vai ser amanhã? Como é que vai acontecer amanhã? Pastor, estou preocupado com amanhã. A palavra fala assim, olha, lançando sobre Ele vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. E aí, o que vai acontecer comigo? Eu estou com medo do futuro, tal. A Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem altura, nem autoridade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Somos entregues à morte todo, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Ou a gente decide ser alegre no Senhor, ou então a gente vai ficar reclamando para o resto da vida.
Querido, eu estou com o espelho aqui na frente, tá? Eu estou falando para mim aqui. Tá? Estou falando para mim. Ou a gente vai marcar passo, né? No exército a gente aprende lá, marcar passo. E aí, cadê? Que não sai do lugar. E aí passa 1 ano, passa 5 anos, aí eu queria que Deus fizesse tanto uma obra na minha vida. Não tenho alegria para servir, não tenho alegria para adorar, não tenho alegria na comunhão. Vai na igreja 1, 2 vezes só, não cresce, vira um... Posso falar que eu falei hoje na sala? Posso não, né? Amém. Se torna uma pessoa de baixa estatura espiritual. Já ia ser cancelado. Uma pessoa de baixa estatura espiritual. Se torna uma criança. Por isso que Paulo ele fala assim, vocês precisam deixar de tomar leite e comer uma comida sólida. Por quê? Porque aquele que é herdeiro, se ele for criança, ele não vai herdar aquilo que tem para herdar. Se eu for somente criança, querido, se eu pegar um carro e dar para a Manuela, Manuela, toma um carro, vai. Ela pode ganhar um carro, mas o que vai servir um carro para a idade dela? Acho que Deus ele vai revelar coisas profundas do coração para aqueles que não têm alegria da sua salvação, para aqueles que não têm alegria de servir a Ele, para aqueles que não têm alegria na comunhão com a sua igreja. Isso é um temor que eu tenho muito grande no coração. Deus e Cristo amou a igreja, isso faz eu tremer. Cristo amou a igreja e por Ele se deu, assim mesmo se entregou. Eu falei, caramba, isso daí para mim, eu falei, eu sou igreja. Se Ele me amou, se Ele amou a igreja, eu estou dentro. Eu estou dentro. E eu acredito em nome de Jesus que Deus ele vai olhar para esse lugar aqui, como a palavra fala em Reis, ele procura homens cujo coração é totalmente dele. Isso aí é uma coisa que arde no meu coração. E decisões que nós tomamos geram consequências para a nossa família, para nossos filhos e para a geração. E pode ser que nós não possamos entender. Mas hoje o diabo está trabalhando para poder derrubar os filhos que ainda nem nasceram, os netos que ainda não nasceram, aqueles que ainda estão sendo projetados para poder alcançar uma próxima geração para ele poder derrubar. Pastor Bernardo falou muito claro. Quem vai dar continuidade naquilo que está sendo feito aqui? Se eles olharem para a gente e falar assim, nossa, mas aquele povo é tudo carrancudo. A igreja, olha, eu não quero essa igreja não. Essa igreja é um povo que não tem alegria de servir, que não tem alegria de adorar, que não tem alegria de não entender isso daí. E aí o inimigo vem e cria laços e embaraços para isso. Mas, se nós formos um povo que é feliz, tem um louvor do Cláudio Claro que ele fala assim, feliz eu sou muito feliz. Amor eu tenho muito amor. O amor que o mundo não conhece, a paz que excede todo entendimento. Aquilo que o mundo não pode me dar, eu recebi através da alegria dessa salvação que eu tenho. Então, querido, eu queria deixar para os irmãos aqui essa palavra, eu queria realmente compartilhar isso daqui, que Deus ele falou no meu coração. E aí, para terminar esse momento aqui, a palavra diz que o templo foi reconstruído, né? Como canta aquele louvor, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O templo foi reconstruído e voltaram-se a fazer sacrifícios e adorações no templo. Voltou aquilo que tinha sido prometido pelo profeta, que ele restauraria a alegria de Sião. E essa alegria foi restaurada através da pessoa de Jesus Cristo morrendo na cruz de Calvário por nós. Eu quero dizer uma coisa. Se você consegue entender aquilo que a palavra de Deus tem, o Espírito Santo fala no nosso coração, ninguém vai roubar essa alegria que você tem recebido de Deus. A gente pode parar um pouquinho de murmurar e reclamar, né? Como eu estou tentando, e começar a dar glória. Começar a glorificar o nome do Senhor. Começar a dizer, Senhor, faz de mim alguém usado por Ti. Eu tenho alegria na comunhão com os irmãos. É isso que
o manual básico do cristão. O manual básico aqui do Filho de Deus. O manual daqueles que olham e viram assim: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, então eu creio em nome de Jesus que algo novo e diferente Deus tem para mim na minha vida, na vida dos meus irmãos, no meu serviço, na minha comunhão com a igreja. Eu creio que o Senhor ele deseja fazer isso no teu coração. Então, em nome de Jesus, eu estou muito feliz porque o pastor Luiz ele vai voltar. Eu creio em nome. Som. Eu acredito que Deus falou o coração dele. Ele vai chegar aqui com sonhos e com projetos para a igreja. E aí ele vai olhar para você e falar assim: olha, Deus ele tem uma grande obra para fazer aqui. Com quem eu posso contar? Com quem eu posso? Quem está disponível a manter essa chama acesa nesse lugar para que outras pessoas venham aqui se alimentar? Quem está disponível para poder servir um ao outro na comunhão em que existe cura, que existe edificação, que existe crescimento, que existe tratamento de feridas e cura, onde é um bálsamo. Então, queridos, em nome de Jesus, eu quero encerrar nessa noite dizendo que eu tenho uma expectativa muito grande para aquilo que Deus tem para fazer em nós esse ano, mas principalmente em nós e através de nós nesse lugar. Amém? Eu quero andar com gente que é motivada. Eu quero andar com gente que tem alegria no coração, que vai falar assim: pastor, vai dar. Não, rapaz, não dá. Ele vai dar, pastor. Vai que dá. O varão aqui chegou para me motivar. Eu falei: varão, não dá. Ele dá? Não, mas a gente não tem. Não, mas tem sim, dá para ser. Eu acredito que nos departamentos aqui, gente que fala: não vamos conseguir. Aí aparece um Neemias e fala: não vai. Não, Vanessa, não está difícil. Ela fala: não, Vanessa, vamos que dá. Você que está envolvido com JNI, Paola, Marcelo, Fabi, olha, está muito difícil. Não, vamos conseguir. Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória. Deus vai levantar pessoas aqui. Deus vai colocar homens e mulheres. O coração é dele. Deus vai fazer uma grande obra nesse lugar. A gente não pode parar e ficar chorando sentado no rio da Babilônia. Ninguém pode roubar essa alegria que Deus tem nos dado. Ninguém rouba a nossa alegria em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria que você fizesse um tempo de oração agora em nome de Jesus. Eu queria muito poder falar assim: olha, Deus ele está preparando uma vitória para você, hein? Quem quer vitória, vem aqui no altar, que Deus ele tem uma grande vitória para você. Essa vitória já foi preparada para você, 2000 anos atrás. A gente precisa só aprender e desfrutar daquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. É claro que a Bíblia fala que aqueles que choram, eles acabam colhendo e voltando com alegria. É isso que Deus espera de nós. Feche seus olhos e faça uma oração e diz assim: Senhor, se alguma coisa tem tirado a minha alegria, a alegria de te adorar, Senhor, a alegria de te servir, a alegria de estar em comunhão na igreja, comunhão com os irmãos, suportando uns aos outros, levando a carga uns dos outros. Saber que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu e essa festa também eu faço. Começa a pedir ao Espírito Santo que sonde o teu coração, para que ele possa abrir os olhos em nome de Jesus e que nesses tempos ele fale ao teu coração nesse tempo aqui e que a gente possa, em nome de Jesus, ser participante dessa grande obra. Você vai ter esse tempinho de oração agora. Não vão ser 5 minutos depois das 9 que vai mudar alguma coisa. É um chamado. É um chamado para esse tempo. É um chamado para esse tempo.
Tem um louvor que, toda vez que eu tô meio triste assim, eu canto esse louvor. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu quero só cantar o refrão. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora, recebo dela hoje. Levante a mão para o céu nessa noite. Mais uma vez. Tua alegria em minha vida me fortalece. Seja fortalecido pela alegria do Senhor nessa noite. A alegria do Senhor é que nos fortalece, que nos faz caminhar em nome de Jesus. Alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora recebo dela hoje, agora recebo em nome de Jesus, recebo dela hoje, agora. Pai, muito obrigado, Deus. Nós sabemos, ó Deus, nada pode nos separar do teu amor, que a tua alegria, ó Deus, é o fruto do Espírito que faz com que continuemos a caminhar. Então eu te peço em nome de Jesus que sobre essa igreja, sobre os sonhos que tu tem, ó Pai, através da obra do Espírito Santo aqui, ó Pai, nós possamos ser aqueles que o Senhor vai encontrar aqui, adoradores que o adoram com alegria, aqueles que te servem com alegria, aqueles que não encontram dificuldades para poder dizer, eis-me aqui, Senhor, faz conforme a tua vontade, e aqueles que amam, Deus, a comunhão daqueles que são eleitos, aqueles que são santos e separados para uma grande obra, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.